Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 2, onde nós vamos falar da ciência topografia, tá? Na aula passada a gente falou um pouco da jornada, né? Na jornada do profissional, na jornada do empreendedor, são duas jornadas que você vai seguir aí no mercado. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais a parte técnica, falar um pouco sobre topografia. Vamos lá? Começando então com a definição de topografia, tá? Topografia é uma ciência que estuda todas as características presentes na superfície de um terreno, como o relevo e outros fatores próprios de determinada região. O estudo topográfico são muito importantes para a elaboração de projetos relacionados à engenharia, tá? Então, basicamente, topografia é uma ciência que estuda como que você mensura, como você levanta informações de determinada porção do terreno, considerando essa porção plana, beleza? Aqui eu trouxe uma imagem que eu gostei muito, que ela reflete bem o que é fazer um levantamento, tá, das informações do terreno. Então aqui nós temos a estação total, que é uma das principais tecnologias de aquisição de dados e da topografia, e você repara ali que tem um prisma. Ó. Esse prisma ali ele foi coletando os pontos em cada desnível. Então nós temos um terreno aí com 15 metros de desnível, e tem as cotas mestres ali de 5, 10 e 15 metros, e a curva de nível ali representando o terreno, e ali você consegue ver também que existe um corte no terreno. Então, foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, assim, você tem informações do terreno para que eu consiga modificar esse terreno. Então, nesse caso, levantou o terreno e fez um corte ali para executar um projeto em cima disso, tá? Mas então, essa imagem, ela reflete exatamente qual que é o objetivo da topografia, ou seja, levantar informações do terreno para que eu consiga modificar esse terreno em projetos de engenharia, beleza? Bom, quais são os tipos de levantamentos, tá? Nós temos levantamento planimétrico, que é o levantamento 2D, x e y, onde você vai calcular distâncias, cálculo de área e perímetro. Levantamento altimétrico, que é você levantar informações, né, do Z, alturas e declividades. Então, geralmente aqui no nivelamento geométrico, né? E o mais comum, que vai ser muito o que você vai trabalhar provavelmente, que é o planialtimétrico, tá? Levantamento completo, XYZ, onde você vai fazer cálculo de volume, área, perímetro e tudo mais, tá? Então esses são os três tipos de levantamento e, como eu disse, o mais comum vai ser o levantamento planialtimétrico, tá? Bom, aí toda ciência, ela possui tecnologias para coletar informações, para que você consiga processar esses dados e tratar esses dados, tá? A tecnologia, como eu falei, mais comum da topografia e em solo é a estação total. A estação total é o quê? É um medidor eletrônico de distância e vamos ver algumas características dela. O objetivo dela é fazer transporte de coordenadas, tá? Então, ou seja, isso é uma parte muito importante, tá? Na topografia, o que você faz? Você parte de pontos de coordenadas conhecidas, então, ou seja, vai ter alguns pontos, ou 2 pontos geralmente. Você coleta esses 2 pontos com GPS geodésico de alta precisão. Aí você parte desses 2 pontos com a estação total e você vai fazendo o quê? O transporte de coordenadas. Aquele prisma ali, o objetivo dele é transportar a coordenada da estação total para onde eu tô, tá? Então eu coloquei o prisma aqui, aí vai fazer o transporte de coordenadas da onde a estação total tá para onde o prisma está, beleza? Que é o que a gente chama de irradiação, tá? Para isso, são feitas poligonal, vou falar um pouco sobre elas mais à frente, que ela pode ser aberta, fechada ou enquadrada. Quais são os dados levantados? Ponto. E esse ponto, ele contém informações x, y, z. Pode ter só x, y também, tá? Mas aqui eu estou considerando o completo. E o produto, o que é o produto? O produto é vetorial, ou seja, são diversos pontos que eu coleto, depois eu vou ligando esses pontos para dar feição para minha planta topográfica, para o meu terreno, tá? Vou mostrar informações lá na frente. Bom, como que é feito o levantamento? Para quem nunca fez topografia, não conhece a topografia, é assim que ele é feito nessa imagem, ó. A estação total ali é o aparelho, o medidor eletrônico de distância, onde vai ter ali o responsável por ela, e aquele rapaz segurando o prisma. Qual que é o objetivo dali? De determinar aquele ponto aonde ele está com aquele prisma, tá? E aí, essa é uma característica da topografia, tá? Se eu quero levantar um terreno, eu preciso percorrer todo esse terreno. Por exemplo, eu quero levantar uma cidade, eu preciso percorrer a pé toda essa cidade. Quero levantar um poste, vou ter que pegar esse prisma lá e colocar no poste. Quero levantar uma árvore, vou ter que pegar esse prisma lá na árvore e colocar um poste. Quero levantar esse prédio, vou lá pegar os 4 pontos do prédio com prisma. Ou seja, eu preciso percorrer todo o terreno, eu preciso ocupar o objeto que eu quero levantar. Essa é a principal diferença do topografia com drones, aonde eu faço isso de forma remota. Eu não preciso percorrer todo o terreno. Quem vai percorrer vai ser o drone, vai sobrevoar tirando imagens, essas imagens vão ser processadas e vai gerar um produto cartográfico, tá? Bom, esse exemplo aqui é muito legal, é um poligonal fechado aqui, ó, e você percebe o seguinte, ó, cada letra dessa, ela foi ocupada pela estação total,
tá? Então, o operador ocupou esses pontos com a estação total e fez uma poligonal fechada, que ela parte do ponto A e do ponto B e retorna novamente, tá? Então, muito possivelmente ali foram aqueles dois ali que foram os pontos de partida. E aí depois você percebe que esses outros pontos ali, por exemplo, onde está a lagoa, onde está a árvore, onde está o prédio, onde está aquele simbolinho ali de poste, esses pontos foram irradiados, ou seja, esses pontos foi aonde o operador foi com um prisma lá para coletar todos esses pontos, tá? Então isso aqui é uma maneira muito didática de você entender como que funciona. Então eu quero levantar um terreno, vou pensar, cara, que tipo de poligonal eu vou utilizar? Essa poligonal, por exemplo, ela vai ficar, forma fechada, ela vai ficar em volta desse terreno, e aí, por esses pontos dessas poligonais, eu vou irradiando os pontos. E por que que troca? Porque não tem visada. Então eu ocupo um ponto, o cara que tem experiência já olha e fala, ó, esse ponto aqui tem um monte de visada, ele vai ocupando e vai fazendo o máximo de visada que ele consegue. Quando ele não consegue mais, ele parte para um outro ponto. Aí ele vai para outro ponto e começa a fazer radiação. Acabou, fez toda aquela leitura ali daquela cena, vai para um próximo, entendeu? E assim você vai fazendo, levantando ponto por ponto, até levantar todo o terreno. Então aqui uma poligonal aberta. Ela começa e termina em pontos diferentes de coordenadas de partida conhecida e de chegada desconhecida. Então parte de um ponto de coordenada conhecida, aquele OPP, ele está em vermelhinho, e chega num ponto de coordenada desconhecida. Ela não permite a quantificação e controle dos erros lineares e angular do levantamento, por isso ela não é muito utilizada. Ela é utilizada em que momento? Usada pela poligonal como poligonal auxiliar ou secundária de uma poligonal fechada, tá? Então ela é utilizada como uma poligonal auxiliar, ou seja, estou aqui na minha poligonal, vou abrir uma auxiliar, pegar alguns pontos, ou secundária. Ela não é utilizada como principal porque eu não consigo controlar os erros, tá? Poligonal enquadrada. Começa e termina em pontos diferentes, de coordenadas previamente conhecidas. Então, conhecer as coordenadas de saída e chegada, tá? Então, repara que tem dois pontos de coordenadas conhecidas, A1 e A2, e dois pontos de coordenadas conhecidas, que é o A3 e A4, tá? Ela permite a quantificação e controle dos erros linear e angular do levantamento e é indicada para levantamento de área do tipo faixa. Como assim tipo faixa? Rodovias, estradas, ou seja, tem faixas, né, compridas assim, ela é utilizada, tá? E aqui a poligonal fechada, que é a mais comum, que começa e termina em pontos de coordenadas conhecidas, tá? Então repara ali que começa ali com A1, A2 e chega nesses mesmos pontos. Permite a quantificação e controle dos erros linear e angular do levantamento. E você precisa conhecer as coordenadas de saída e chegada, e não é indicado para levantamento da área tipo faixa. Então ele é o mais indicado, mas se for tipo faixa, é melhor você utilizar uma enquadrada, beleza? Mas essas são as duas poligonais principais mais utilizadas, e são as poligonais mais utilizadas na topografia, beleza? Aqui, para você ter uma ideia dos pontos irradiados, tá? Então, esses daí são diversos pontos que foram irradiados no terreno, inclusive isso foi de um case nosso que que eu vou falar mais à frente, tá? E aí depois que você faz esses pontos, né? Então esses pontos que eu faço. Você vai ligar esses pontos, ó, conforme está nessa imagem. Cada ponto aqui, ele tem uma descrição, tá? Então pode ser que ele seja um prédio, pode ser que ele seja um ponto de terreno para gerar curva de nível, pode ser que ele seja uma árvore, poste, enfim, no final das contas você gera isso daqui, que é uma planta topográfica, é o produto que é gerado e entregue lá para o engenheiro executar o projeto, tá? Esse é o modelo digital do terreno, tá? Que é um produto também muito gerado, produto tridimensional gerado, ou seja, eu pegar aqueles pontos eles têm cota, altura, aí é feita uma malha triangular e depois gerado uma superfície, tá? Eu quero que você preste bem atenção nessa superfície, como que ela é uma superfície bem marcada, né? Porque como que os pontos eles são distantes na topografia, a superfície ela fica nesse aspecto triangular, assim, sabe? Bem regular mesmo. Você vai perceber que na topografia com drones, como gera uma nuvem de pontos com milhões de pontos, os pontos são muito próximos. Então o terreno ele fica muito mais suavizado, bem mais detalhado, tá? Bom, o GNSS, o que é GNSS? Na topografia ele é muito utilizado para você fazer aqueles pontos de coordenadas conhecida. Sabe aqueles pontos que eu falei de coordenada conhecida? Eles são determinados com... A gente chama de GPS, mas agora você vai aprender que não é bem assim, tá? GNSS, ele vem de uma sigla em inglês, que é Global Navigation Satellite System, que é um sistema de navegação por satélite, sistema global de navegação por satélite. E você vê aqui, ó, que GPS é a constelação americana, tá? Aí depois você tem a constelação russa, que é o GLONASS, o europeu, que é o Galileu, e o Compass e Beidou, que é o chinês, tá? Então, assim,
É muito comum a gente falar GPS, inclusive eu também falo, você vai perceber aqui, mas GPS é um nome comum, na verdade é GNSS. GPS é uma constelação americana. É a mais famosa, uma das mais utilizadas, mas existem outras também, tá? É a mesma coisa que a gente falar, por exemplo, assim, de sabão em pó e Omo, né? Ah, compra um Omo pra mim, e às vezes a pessoa compra outro porque o Omo meio que levou lá, tipo, Bombril, só que na verdade é esponja de aço, sabe? É mais ou menos nesse sentido, tá? E o objetivo dele é o quê? Determinação de coordenadas precisas. Então, dentro da topografia, como eu disse, é através do GPS geodésico, GPS novamente, né, do GNSS, receptor GNSS, que vai determinar de forma precisa essas coordenadas e depois com a estação total eu faço o transporte de coordenadas. Então, a estação total ela não determina, ela transporta, beleza? E quais são os tipos de receptores que você tem na GNSS, tá? Você tem o L1 e o L1 e L2. Então, L1 é a simples frequência, utilizada para curtas distâncias, menor que 10 km, e dupla frequência, L1 e L2, eles são para longas distâncias, acima de 10 km. Então aqui eu trouxe dois exemplos que eu peguei na internet, que é da M-Lead, que é uma marca aí mais recente, são os receptores que eu acho muito legal, porque a coletora é o próprio celular, você baixa um aplicativo, linka lá com o receptor, e aí você faz toda a configuração por um aplicativo super moderno. Aqui na Droneage nós temos esse 1L1, tá? Porque nós estamos praticamente debaixo da PPTE, que é a RBMC aqui de Presidente Prudente, tá? E você também tem a versão L1 e L2, beleza? Então esses são os tipos de receptores. Eu tô falando disso e muitas vezes as pessoas me perguntam se tem que comprar, fazer mapeamento com drones e tal. Mais pra frente eu vou dar minha opinião sobre isso, beleza? Tipos de receptor, então. Você tem um receptor, aqui eu tô falando de receptor e não métodos de coleta de dados, tá? O receptor você tem um que é os mais antigos, que são pós-processado. Então como que funciona isso? Eu coleto os dados hoje e vou processar só amanhã. Por quê? Porque eu vou precisar processar esses pontos em relação a uma RBMC. O que é RBMC? Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. São receptores de GNSS que estão espalhados no Brasil coletando dados por 24 horas. 24 horas sem parar. Por isso que eu tenho que esperar no outro dia, porque eu tenho que esperar fechar as 24 horas para que eu tenha acesso a esses dados no outro dia e aí eu consigo fazer uma linha de base com os pontos que eu coletei e transportar as coordenadas para esses pontos. Tudo que a gente vai ver que tudo é transporte de coordenadas, tá? Dentro da cartografia. Então esses são receptores que você tem que ficar mais tempo no ponto, tá? Você não consegue fazer aqui no RTK, que você coloca e pum, já coleta, tá? Você tem que ficar, por exemplo, se for um estático rápido, vai ficar 10, 15 minutos, 20 minutos, mas tem que ficar um tempo de coleta lá, tá? Aqui tá a RBMC, tá? Então, para quem não conhece, é só você entrar lá no site do IBGE, eu deixei o link aqui, mas se você digitar RBMC IBGE no Google, você já encontra de forma mais fácil. E esse aqui é um mapa de todas as RBMC ao longo do Brasil, e lá no site você consegue ver qual que está operando, qual que não está, então você consegue ter esse status também dessas bases, beleza? Um próximo receptor que eu trouxe para vocês é o RTK. O RTK, o que ele é? Ele é um sinal que ele é processado em tempo real, por meio de um rádio. Então o receptor, ele tem lá um rádio de frequência. Então você tem uma base, e essa base fica enviando correção para o rover, para onde está coletando os outros pontos, em tempo real. Qual que é o grande diferencial do RTK? Eu não preciso fazer o pós-processamento, eu não preciso fazer essa etapa. O ponto ele já vem processado, eu já recebo as coordenadas já. Então quando fixou, eu já recebo a coordenada e depois eu só baixo a lista de coordenadas do RTK, tá? Então com esse método RTK é muito mais preciso. Por quê? Porque eu não preciso ficar esperando o tempo de coleta, ali você espera 1, 2 segundos, já fixa, no máximo 5, então eu consigo coletar muito mais pontos, tá? Como que é feita a coleta, tanto do pós-processado do RTK, é basicamente isso. Geralmente você monta uma base ali em campo, que ela vai ficar coletando, enquanto você pega o rover e vai pegando os pontos, tá? Só que dessa mesma forma, é a mesma coisa da estação total, ou seja, eu tenho que percorrer todo o terreno e coletar ponto por ponto, tá? A diferença é que a estação total eu tenho que coletar os pontos coordenados conhecidos, processar esses pontos, partir desses pontos e transportar ponto por ponto. Depois tem que processar essa poligonal para gerar os pontos irradiados. Enquanto com o GPS RTK, eu já coleto esses pontos em tempo real. Ou seja, essa parte de processamento não tem, eu sou muito mais produtivo. Beleza? Qual que é os produtos? São os mesmos da topografia. Por isso que eu fiz a questão de trazer os mesmos. Ou seja, vai ser lá todos os pontos que eu coletei. E aí você vai gerar as mesmas coisas. Planta topográfica, modelo digital do terreno também é a mesma coisa. Aqui eu trouxe também uma evolução tecnológica dentro da
topografia, tá? Então eu dei uma pesquisada e vi que a estação total ela ficou popular no Brasil na década de 80, tá? Os GPS chegaram na década de 2000, tá? Que eles começaram a ficar popular, principalmente aí o RTK. E em 2012, nós tivemos a chegada dos drones, tá? Então muitas vezes as pessoas falam, ah, drone é a tecnologia do futuro. Muito pelo contrário, já é presente já há muito tempo. Eu comecei a trabalhar com drones em 2013, ou seja, já fazem 7 anos que os drones são utilizados para gerar a topografia do terreno, tá? Então você, enquanto profissional, às vezes as pessoas ficam falando, ah, é tecnologia do futuro. Eu falo, gente, mas já faz, né, 7, 8 anos já está no mercado aí, já é presente, já é realidade há bastante tempo já, tá? Mas eu ainda considero que é uma tecnologia embrionária, que existe, vai ter bastante tempo ainda para ela, né, realmente fixar bastante, então tem uma série de oportunidades aí. Mas é importante você, enquanto profissional, na minha opinião, que você tenha o conhecimento de várias tecnologias e você decida qual que é a melhor tecnologia que você vai empregar de acordo com o seu objetivo dentro de um projeto, tá? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam o seguinte assim, ah, Manuel, então quer dizer que agora a topografia já era, não vai ter mais topografia, né, com estação total, porque agora tudo vai ser feito com drone. E na verdade não é isso, tá? As geotecnologias, elas se convergem, elas não se divergem. Ou seja, no mesmo projeto eu posso utilizar todas. Eu posso utilizar, por exemplo, a imagem de satélite, eu posso utilizar a fotogrametria com avião, posso utilizar a fotogrametria com drones, posso utilizar a topografia com estação total, posso utilizar a batimetria. Inclusive, em 2018, a gente fez um congresso técnico em São Paulo, na capital, chamado Drone Maptec. Eu convidei diversos alunos nossos, amigos meus do mercado, para apresentarem cases de sucesso. O objetivo era fazer um congresso técnico para a gente fomentar aí a tecnologia, né? Aí teve o Caio da Senva, que eu convidei ele, que ele fez um projeto super legal, que ele utilizou o mapeamento aéreo com drones, né? Então ele fez topografia com drones e ele fez a batimetria de um lago. Então ele pegou o modelo digital gerado aqui do terreno e depois o modelo de baixo ali do rio e juntou isso, ficou super legal. Então você consegue convergir, tá? Então a questão é o seguinte, é você entender, tipo assim, cara, de acordo com o tamanho do projeto que eu tenho, o tempo de entrega, o quanto eu tenho para gastar e a precisão, qual tecnologia é melhor utilizar, tá? Aí eu tenho uma pergunta também que eu gosto de trazer, que me fizeram em umas palestras minhas, que é o seguinte, tá, Manuel, mas se você fosse começar uma empresa, por onde você começaria? Com certeza com drone, ou seja, eu vou começar com o que tem de mais recente, né? Não vou ficar fazendo toda a escadinha ali até chegar nessa tecnologia, tá? E uma coisa também que você tem que entender, pessoas que trabalham nesse mercado, que sabem disso, que às vezes eu ouço assim, ah, não, mas é muito caro para investir. Gente, você investir num drone, software e computador fica mais barato do que você comprar um par de RTK, tá? Pra você ter uma ideia, ainda sobra dinheiro. Depois eu vou falar sobre investimentos numa aula, beleza? Bom, então era isso que eu tinha para falar para você, fazer um resumo aqui. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima aula.